Mas vamos em frente. Vem comigo. Isso funcionou muito bem para os europeus, enquanto os prisioneiros de guerra e criminosos atendiam às suas demandas por escravos. Porém, ao longo dos anos, essa demanda cresceu muito. Eles precisavam cada vez mais e mais de escravos. Algumas coisas foram um problema para os europeus, como reis de tribos africanas que limitavam o comércio de escravos e alguns que se negavam completamente a negociar com eles. Aqueles que vendiam os escravos eram pagos com bens valiosos para aquela época, o que incluía pagamento com armas de fogo, que não existiam na África. Com isso, a venda de escravos, que era uma parte muito pequena da economia dos povos africanos, passou a ser o negócio mais lucrativo de muitos deles, e ainda por cima aumentava muito o poder militar daqueles que vendiam os escravos. Com armas mais poderosas, eles criavam e venciam mais guerras, capturavam mais escravos e atendiam a demanda europeia. Ao mesmo tempo, o desbalanço de poder entre esses povos da África criava uma organização política extremamente instável, o que criou todas as condições favoráveis para que os europeus dominassem e colonizassem essas regiões da África, alguns anos depois. Então, novamente, nessa pergunta, a razão pela qual os africanos vendiam seus escravos para os europeus era econômica. A princípio, em baixa escala, porém passando a se tornar a principal atividade econômica de muitos povos devido à alta demanda do homem branco por escravos, o que criou uma desigualdade muito grande entre vários povos, instabilidade e ainda mais guerras, com uma bola de neve ficando cada vez maior. Quer dizer, eles se armavam com as armas dos brancos que não existiam na África e a partir daí ficavam mais fortes e conquistavam mais povos e escravizavam mais povos, né? Então, no início, para a gente entender e recordar, os escravos vinham basicamente de prisioneiros de guerra e criminosos. Só que aí, ao longo dos anos, essa demanda cresceu muito, não dava mais só com esses dois tipos, né? E aí os brancos, os europeus, precisavam cada vez mais de escravos. Os europeus enfrentaram no primeiro momento a resistência de alguns reis de tribos africanas que limitavam o comércio, possivelmente a inimigos e criminosos, né? Em alguns casos que nem queriam fazer negócios com os europeus, né? O pagamento com armas de fogo foi um grande diferencial para os povos africanos, porque não existia essa arma na África, e os povos que passaram a negociar com os europeus e recebiam como pagamento armas de fogo começaram a ser mais poderosos na região. Uma coisa que foi destaque aqui é que a venda de escravos, que era uma parte muito pequena da economia, passou a ser o grande negócio mais lucrativo para essas populações africanas. E o que vem junto, geralmente, né, além da queda coice, aumentou muito o poder militar daqueles que vendiam. Eles recebiam armas que não existiam na região, armas de fogo que eram poderosas, né, poderosíssimas na época, né? Acho que para quem andava com arco e flecha, se eu não me engano, acho que lança, né? A arma de fogo foi uma coisa, uma tecnologia que a gente pode imaginar aqui como um iPhone 22, né? A gente imagina hoje, em 2025, como será um iPhone daqui a 10, 15 anos, né? Isso gerou um desbalanço de poder entre as tribos e os povos da África, né? Ou seja, quem negociava com os europeus passou a ser mais poderoso, escravizava mais ainda e vendia muito mais, né? Só que isso também enfraqueceu os povos africanos, o que favoreceu esse desbalanço entre os povos da África, favoreceu para que os europeus dominassem e colonizassem essas regiões. Passou a invadir tudo, né? E isso passou a ser uma grande bola de neve porque criou uma desigualdade muito grande entre vários povos e essa instabilidade ainda geraria mais guerras, né? Era tudo que os europeus queriam, né? Desestabilizar as condições dos povos africanos, né? Para traficarem mais escravos.